Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Robes Brito e hoje eu estou com um empreendedor, professor de educação física, pós-graduado em biomecânica voltada para o exercício. E eu quero que você se apresente para a turma, João Vitor. Prazer, meu nome é João Victor, sou personal trainer, como o Robson falou. Eu atuo na educação física desde 2014. Eu comecei a atuar ainda no segundo período da faculdade. E aí eu comecei a fazer estágio, comecei a fazer cursos e comecei a trabalhar no salão de musculação. E através dali eu comecei a me envolver mais com as áreas de reabilitação e com as áreas de biomecânica. Foi aí que eu comecei a me aprofundar nesses estudos. Hoje eu sou personal trainer, trabalho com consultoria online e através dessa consultoria eu consigo ajudar mais pessoas com o meu trabalho a trabalhar a performance, a hipertrofia e trabalhar também as questões relacionadas mais à saúde, como reabilitação de lesões, reabilitação de dores crônicas e principalmente a segurança no treinamento. Maravilha, maravilha. E aí, observando o seu Instagram, vamos entrar no nosso primeiro tema, que é ética profissional. Foi uma das primeiras coisas que eu avaliei olhando o seu trabalho, é a questão da ética profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o princípio básico da ética profissional para um professor de educação física. Obrigado. Uma coisa que eu acho muito importante em qualquer área, principalmente a área da saúde, é a gente entender que a gente está lidando com seres humanos. Quando a gente é treinador, a gente tem sempre aquele estigma de ser cobrador, de ser bruto, de ser brabo, só que isso é até certo ponto. A gente tem que entender que o nosso cliente também é um ser humano. E com o passar do tempo, com esse tempo que eu já estou na área, desde o estágio até agora, eu comecei a aprender a lidar mais com pessoas e entender o comportamento humano. E um dos princípios da gente é entender que a gente tem pessoas do nosso lado e não papéis, não são números, são pessoas. E às vezes a gente precisa aprender a ouvir e a calar para que a gente deixe o nosso cliente, o nosso aluno mais confortável, mais seguro, porque a gente se torna psicólogo, a gente se torna confidente, pastor, a gente fala de espiritualidade nos treinamentos. Então, a gente tem que ter uma ética profissional para que o que o nosso cliente falou para a gente fique conosco e que a gente saiba separar as coisas. Direcionar o trabalho que a gente presta como consultor de performance, como treinador e também como um amigo, como uma pessoa que está entendendo aquele cliente que precisa também de um aconselhamento, que precisa também ser levantado, que às vezes está deprimido, que às vezes está com ansiedade, que são as demandas da sociedade hoje. Hoje o camarada ele procura você, a mulher ela procura você para emagrecer, mas ela tem ansiedade, tem depressão, ela tá preocupada, ela tá nervosa, ela tá com problema em casa com o marido. Às vezes o cliente chega lá, tá com uma pressão muito grande no trabalho. E se a gente não tiver esse olhar de ser humano, a gente não vai conseguir, prestar o nosso serviço. A gente pensa o melhor treino, o melhor protocolo, o melhor estímulo, mas se a gente não individualizar e entender a realidade do aluno, às vezes o aluno ele não tem capacidade mental para poder realizar aquele treino, aquele protocolo top que a gente pensou. E aí a gente precisa ouvir, precisa dar mais liberdade para o aluno, para ele conversar, e aquilo que foi falado fica entre a gente. Esse é um tópico muito importante que a gente precisa zelar quando é treinador. Outra coisa que eu acho importante a gente levar em consideração é a ética profissional entre os pares. A gente observa muito que no CRM dificilmente você vê um médico falando de outro médico, né? E uma das coisas que mais me incomodou na área da educação física foi a falta de ética dos pares. Eu via sempre, profissionais falando de profissionais. Se o cara fizesse alguma coisa diferente, o profissional que não fazia, que não tinha aquele entendimento da inovação ou da técnica ou do método, sempre fazia uma piada jocosa, sempre fazia um comportamento chulo sobre aquilo que o outro profissional estava fazendo. E isso eu nunca gostei. Eu sempre fui de dar brincadeira, mas quando a gente está falando de, trabalho, que é o meio de sustento de famílias, a gente tem que levar em consideração que o cara que está fazendo aquilo ali, ele se preparou e ele estudou para aquilo. Se eu não concordo, eu não faço, mas eu tenho que respeitar o meu colega profissional. A não ser que o colega esteja expondo os clientes dele a uma lesão, a uma coisa séria, que na maioria das vezes não é o que acontece.
Então a gente E ainda se fosse o caso, a situação, você ia chamar ele à parte, particular, né? chamava em particular, conversava, abordava, mas, infelizmente, isso é um problema crônico da educação física, é que os profissionais eles ficam entrando em guerra um com o outro. E aí eu participo de um grupo de mentoria, que o nosso mentor ele fala muito sobre isso. Ele diz: "Ó, quando vocês forem fazer um conteúdo react, que é aquele conteúdo que a gente reage a um treino de alguém, a um conteúdo de outra pessoa, faça de forma positiva. Pega um conteúdo que um profissional fez, que você concorda com aquilo e você reage de forma positiva. Não perca seu tempo falando mal daquilo que o colega fez, porque o colega que está ali, ele investiu tempo naquilo, ele tem uma remuneração em cima daquilo, então a gente tem que entender que a educação física ela precisa evoluir. A gente tem que levar a sério o nosso trabalho. Isso parte de um posicionamento pessoal. E quando eu comecei a entender isso, Robs, eu mudei minha conduta na academia, eu me afastei de determinadas brincadeiras, determinados ambientes, porque eu fui vítima disso. Eu também passei por isso, eu também fui o lado quando eu comecei a mudar minha metodologia de trabalho, eu comecei a voltar mais para mobilidade, para estabilidade, para fazer treinos que outrora era usado mais na fisioterapia, as pessoas começaram a brincar, começaram a rir, a tirar onda: "Oxe, ali é só alongamento, é só pilates, tal". Só que eu estava focado no resultado dos meus alunos. Pô, não importa, chame do que quiser, eu quero entregar resultado. Entendi. Eu quero que o meu cliente ele melhore a condição dele, ele desenvolva. Então, assim, eu sinto que a educação física ela precisa passar esse start, ela precisa evoluir para uma ética profissional melhor. E outro ponto que eu acho importante também a gente conversar é sobre a ética do dos pares, né. Quando você fala em relação a namorado, a esposa, a marido, mulher. Existe uma certa fama que o personal trainer, ele é um profissional que ele não valoriza os relacionamentos, né. Isso porque algumas figuras se meteram em alguns problemas, e isso pegou um certo estigma na profissão, que eu repudio veementemente, porque eu não faço isso e meus amigos também não fazem. As pessoas que eu convivo, nós tratamos a profissão de forma séria. Então, aconteceu aquela história daquela influencer famosa que traiu o marido com um personal trainer e poderia ter traído com um padre, com um pastor, com um advogado, com um professor. Não é a profissão, é a pessoa. Então a gente tem que separar as coisas. Muitas mulheres, óbvio, ainda têm problemas de treinar com personal porque o marido tem ciúmes. O marido tem dificuldade em aceitar isso e acabam até procurando uma personal mulher por insegurança do marido. Só que na verdade a gente tem que pensar o seguinte, que a nossa família, a nossa esposa, no caso eu como um cliente, eu sendo cliente e a minha esposa sendo cliente de um personal, o meu relacionamento com ela tem que estar bem em casa, para eu sentir a confiança dela treinar com qualquer outro profissional. E isso precisa mudar. As pessoas têm que entender que o profissional da educação física não é, de forma nenhuma, uma pessoa relacionada a esse tipo de comportamentos. E sim um profissional que vai cuidar da sua saúde, que vai cuidar de todos os âmbitos da sua vida, como saúde, prevenção de doenças, performance. Então, a gente tem que separar as coisas. Situações aconteceram de formas isoladas que não têm nada a ver com a profissão. E ainda, por exemplo, tem umas profissões que também têm esse julgamento. A enfermagem, por exemplo, existe A imagem tem um pessoal que fala muito mal sobre as enfermeiras, eles se relacionam com os médicos. Se as pessoas conseguirem entender que o profissional de verdade, ele não tem esse tipo de atitude, elas vão começar a abrir a visão para outras coisas também, né. exatamente. Falando sobre essa questão de ética, pessoal que tem depressão, que vai conversar com você, abra a vida para conversar com você. Fala dos problemas familiares, fala dos problemas e traumas que tiveram os pais e tantas outras coisas, né, que as pessoas passam no dia a dia. E aí ela chega, vê em você uma porta para se abrir, de se comunicar, e tem que ter essa ética profissional para que você consiga escutar, absorver e de forma alguma comentar com outras pessoas, não é assim? Exatamente, exatamente. Tem muitas situações que, eh, são confidenciadas a minha esposa nem sabe, nem imagina. E eu guardo, eu vou guardando e vou até esquecendo, às vezes eu vou até
E depois a pessoa fala: "Tu lembra daquele", eita, verdade, nem lembrava mais. Porque assim, a gente tem que esquecer mesmo. Tá ali com o cliente naquele momento, seja de forma online, seja de forma presencial, e o cliente confidenciou algo, ele depositou confiança em mim. Então aquilo tem que ficar ali, e não desrespeitar mais ninguém. E assim, uma coisa que eu tô aprendendo desde que eu tenho 30 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu aprendi uma coisa, a cuidar da minha própria vida. Eu tô vivendo isso, então quando a gente vai vivendo isso, a gente não tem tempo para estar conversando da vida do outro, porque a nossa vida falta tanta coisa pra gente organizar sempre. Não é verdade, Robson? Exatamente. A gente tem que dormir melhor, a gente tem que ler mais, a gente tem que acordar mais cedo, a gente tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia. Então são várias coisas que a gente tem que fazer na nossa vida, dar mais atenção aos nossos familiares. Como é que a gente vai perder tempo, né, comentando da vida do outro? Não tem como. A grande virada de chave na minha vida foi quando eu entendi justamente isso, que eu precisava tomar conta 100% da minha vida e da vida da minha família. É verdade. Porque quando a gente realmente fica olhando os problemas de outras pessoas, a gente acaba absorvendo aqui para nossa vida e acaba que nos para no tempo. Em É, vez de progredirmos, a gente acaba estancado ou regredindo, que é pior ainda, né. é verdade. João, em relação aí da ética profissional, na academia, o que é que você mais vê, assim, de absurdo? Os profissionais trabalhando. Eu sei que a gente não vai tocar no termo para falar mal dos profissionais, né. Mas a gente vê algumas atitudes que são bem, por exemplo, você disse, a nossa família tem que estar bem alicerçada em casa para que a gente confie a nossa esposa de treinar com um profissional. Sim. Mas a gente vê algumas atitudes que, de repente, existem pessoas que ficam até constrangidas, mas que não sentem aquele impacto lá na academia na hora. Então tem alguns movimentos, algumas atitudes que deixam a gente meio que inseguro, digamos assim. Pois é, então, o que é que acontece? Eh, o fato de eu trabalhar com reabilitação, muitas vezes me expõe a situações de exposição, tanto com alunos como com alunas, em posições de alongamento, em posições de exercícios, e acontece muitas vezes das pessoas terem interpretações equivocadas. Por exemplo, eu vou passar uma posição de alongamento, aí a pessoa faz: "Eu não quero fazer isso aqui na frente de todo mundo", eu digo: "Então vamos fazer ali reservado?". Você faz ali naquela área reservada e você fica mais confortável. Porque as pessoas da academia, elas têm essa ideia de que todo mundo tá olhando para elas, quando na maioria das vezes não é isso que está acontecendo. A não ser essa situação que eu lhe falei, que infelizmente às vezes um profissional ficar fazendo brincadeiras ou piadas da conduta de outro profissional, que isso eu repudio, mas no geral todo mundo vai para academia para treinar e ir embora. No geral é isso. Aí existe essa situação, existe também a situação do meu lado, como profissional, que outros colegas também passam por isso, e cada um faz da forma que acha correto. Por exemplo, às vezes a gente vai fazer uma posição de alongamento, uma posição de liberação miofascial, para melhorar no movimento do treino, e a gente tem que pedir uma licença ao aluno para tocar. "Ó, vou mostrar essa posição aqui, ó". E muitas vezes a gente não precisa tocar no aluno, a gente pode tocar em nós mesmos. Pra não gerar Demonstrar, um né. certo desconforto. Imagina, eu, graças a Deus, eu tenho uma confiança das minhas alunas e dos respectivos cônjuges dela, pelo tempo que eu venho trabalhando e que as pessoas já me conhecem. Mas imagina se eu vou mostrar um exercício que trabalha mais glúteo e vou chegar e vou tocar: "Ó, vai trabalhar aqui, ó, no seu glúteo aqui, no glúteo médio, no glúteo máximo". Então imagina, eu vou sair tocando no glúteo da mulher. É justamente isso que eu estava me referindo. Então Eu vou fazer um agachamento e vou me abraçar, de é. dar o suporte, tô abraçado Não, literalmente. a questão do agachamento é diferente. Eu sei que cada um tem a sua metodologia, mas ainda na questão do toque. Se eu toco em mim e eu demonstro para o aluno, eu passo segurança para ele, eu não preciso tocar nele. Se eu estou fazendo uma liberação, por exemplo, no ombro do meu aluno, que é uma região que é menos expositiva, né? Não tem essa conotação sexual e é uma coisa mais tranquila de eu tocar no ombro, eu peço licença e mostro e demonstro a posição ou a massagem que eu vou aplicar no meu aluno. Se eu vou fazer um toque, por exemplo, na fase de força, eu também tenho alunas que performam, né, que estão treinando força, que estão na hipertrofia, que estão aumentando cargas. Já aconteceu de eu estar dando suporte em barra de atleta mesmo, de gente treinada. Quando você tá com uma pessoa que bota muito peso, aí eu tô falando de uma pessoa que pesa 60 quilos levantando 120, por exemplo. Hum, É muito peso. É 2 vezes o peso da pessoa.
Não tem como você dar um toque na barra. Se você der um toque na barra e a pessoa falhar, vai cair a pessoa a barra e você não vai conseguir ajudar. Mas se você tiver essa ética profissional construída até lá, e um pilar de respeito da pessoa, a pessoa vai sentir confiança em você, vai dizer: "Me dá um toque no agachamento". Já aconteceu de eu ajudar um amigo meu que é atleta, que ele é bodybuilder, e ele estava com 200 quilos na barra, a barra estava empenando. E eu: "Caramba, velho, nunca ajudei ninguém com tanto peso", na época, né. Nunca ajudei ninguém com tanto peso assim. Bota força E a aí. barra estava empenando e o cara estava fazendo um agachamento quebrando a paralela ali, mais de 90 graus. Eu disse: "Meu Deus do céu". Esse cara eu tinha que abraçar o cara. Abracei o cara, fui lá com ele. Agachei com ele atrás. Porque se eu não agachar, eu não tenho força pra puxar ele. Porque meu braço, primeiro, meu braço é curto, né? Uhum. Eu não sou tão alto. Então, eu abracei ele e levantei ele. Mas são situações e situações. A situação que eu acho que você deve estar se referindo é aquela situação da mulher que pega 10 e 10 de cada lado e o cara fica atrás dela, né? Exatamente. Entendeu? Então é uma situação constrangedora. Mas quando a gente tá falando a gente tá falando de uma exceção, né, que é o atleta. O atleta, ele é a exceção da regra. É a pessoa que bota muito peso, que precisa de um suporte, e você realmente tem que dar esse suporte. Mas em linhas gerais, o que acontece são situações de uma pessoa com 10 e 10 de cada lado, 15 e 15 de cada lado, e uma pessoa dá uma abraçada atrás, não precisa disso, né. É, e também tem Não aquelas tem pessoas que ficam necessidade. com os olhares afixados nas mulheres, por exemplo. Sim, tem essa situação também. Se eu quando eu me refiro ao seguinte: a pessoa está fazendo tríceps na corda lá na polia. Aí o profissional, de vez de ficar do lado, ele tá por trás, olhando, e tal. Eu já cheguei em algumas situações que a pessoa estava treinando costas. Eu não tô dizendo que você não vai olhar nessa posição e tal, pra você analisar. Mas quando você para e você fica fixo o olhar, você vê aquilo é constrangedor. Então tem situações que realmente deixa a gente constrangido até pra outras pessoas, né. Verdade, verdade. É porque tem realmente existem pessoas com má conduta na nossa profissão, né, Robson. O Robson também é treinador, ele sabe, né. A gente existe essas pessoas, infelizmente, que têm uma má conduta na nossa profissão. Isso é inegável. Mas assim como existe também médicos, existem também outros profissionais e a gente tem que aprender a se portar da forma correta. Porque assim como você, como praticante de exercício, na academia você percebeu, várias outras pessoas perceberam. E isso se torna jocoso para o profissional, não é verdade? "Pô, esse cara é um tarado, esse cara é um cara que fica olhando as meninas", né. Então fica da mesma forma, o bom exemplo também arrasta. Você tá ali fazendo o seu trabalho de forma séria, respeitando as pessoas vão dizer: "Não, esse cara é sério. Esse cara ele faz a coisa certa, ele é técnico, ele ajuda", e as pessoas vão sentir confiança em fazer com ele. Então isso é um diferencial, né, Exatamente. não é verdade? Profissional de verdade todo mundo percebe. Percebe Exato. 100%, porque assim, ó, você, por exemplo, você trabalha com muitas mulheres, eu já Muitas percebi. mulheres, é. E aí se você tivesse feito qualquer besteira da sua vida, você hoje já não era mais você nem estaria aqui, por exemplo, porque É verdade, realmente as coisas boas, elas demoram a se propagar, mas elas se propagam. é É verdade, um ótimo profissional, atende com respeito, com carinho, nos escuta, é é verdade. atencioso, tal. Mas a partir do momento que um profissional faz uma besteira, na educação física eu digo que não tem espaço para erros, principalmente para treinadores. Porque se você, de alguma forma, deixou a entender alguma coisa diferente, já era. E principalmente a pessoa que é casada, que é a pessoa que tem uma família, então tem que ter todo um cuidado, toda uma ética 100% a sua profissão, justamente para não haver nenhum, e ainda assim pessoas ainda, né, querendo ou não, falam alguma besteira. Porque na verdade o que acontece, você falou uma verdade, eh, muitos profissionais que têm esse problema com mulher, eles não se destacam na área, porque a casa vai cair logo. O cara que não tem autocontrole, que não tem domínio próprio, não tem os frutos do espírito, né, o cara que não respeita, alguma coisa vai acontecer logo no início da profissão dele, às vezes ele nem se formou, tá ali estagiando, já deu alguma merda na academia, já vai dar algum problema. Agora o cara que entende que aquilo ali é a profissão dele, que ele tem que fazer diferente para poder ser respeitado e para isso ele tem que respeitar, esse cara ele tem sucesso. E é isso que acontece com as pessoas que estão crescendo na área, né. Porque você não precisa fazer isso. Você Eu acredito que a ética, ela não é ensinada na faculdade.
Temos uma pequena matériazinha lá, né, já no finalzinho, Glória. obrigatória, mas só que a ética ela vem já de família, eu acredito. É, Já vem de raiz mesmo, valores, né, de princípios, valores. isso é verdade. Porque se você não tem princípios, e aí tem um tratamento com a mãe, com a família, com a esposa, com as irmãs, então tem uma ligação gigantesca aí sobre ética, né. É verdade. Tem um professor que ele dizia eu já ouvi isso em algumas vezes na minha vida, mas um professor que deu aula para mim na pós, ele falou uma coisa que eu achei bem legal. Nesse contexto todo de trabalhar com performance e reabilitação, que era o contexto da minha pós, ele falava o seguinte: "Cara, você tem noção que você está tocando e ensinando o amor da vida de alguém? Ou é o marido, ou é a esposa de alguém, ou é a filha de alguém, né? Você tem noção o que é isso? Ou é a mãe de alguém, o pai de alguém? Você tem que respeitar a pessoa, você tem que imaginar que aquilo é um ser humano que precisa de cuidados e por isso que ela lhe contratou. Então é para isso que a gente está ali, para servir, para atender a pessoa, né? É o amor da vida de alguém, você tem que respeitar. É, Se e você entender, se colocar lá, pô, será que se a minha mulher treinasse com um personal, eu me sentiria confortável? Sabendo que eu sou personal? exatamente. Será que eu me sentiria confortável sabendo que eu sou treinador e que eu atendo mulheres, mas um dia minha mulher vai precisar treinar com um treinador. E aí? Será que eu vou estar tranquilo? Não é isso? E eu tive a alegria de um dos amigos meus da faculdade, que é o João Marcelino, eu treino a família dele toda, treino o irmão dele, treino a mãe dele, treino a esposa dele, treino a cunhada dele. Aí, esses dias ele estava comentando com a esposa dele, que é minha aluna. Ele disse: "Rapaz, a gente estudou junto e hoje ele dá aula para todo mundo da minha família, porque hoje ele seguiu o caminho da medicina, ele fez outra faculdade, hoje ele é médico. E aí eu dou aula para a família dele toda, pô. E ele já foi personal. Então, assim, isso é uma coisa que eu me alegro. Poxa, que legal, cara, ele confiou em mim, a gente tem essa amizade, mas ele me contratou e me indicou por questões técnicas, também por questão de ética, questão de respeito. Poxa, ele confiou em mim sendo treinador, para treinar a mãe dele, treinar a namorada a esposa dele hoje, que é casado, né. Então, assim, pra mim isso é uma alegria, pô, é uma medalha de honra, né, que ele me deu, né. Exatamente, isso fala muito sobre você. Graças a Deus. Porque eu também eu atuei na área por pouco tempo, mas eu sempre tinha essa visão. Eu quero que os meus amigos tenham a confiança de me deixar treinar as esposas dele. É, E isso é um desafio, não é? desafio. E quando a É, gente vem e tem esse reconhecimento, acho que é sensacional, é uma medalha de ouro, é uma realmente. medalha de ouro, verdade. Agora, João Vitor, vamos falar sobre empreendedorismo, Vamos, marketing, vamos lá. porque os profissionais da educação física, tanto os que já estão atuando como os que estão estudando ainda, eles têm que entender que eles vão se tornar microempreendedores É verdade, e vão ter que entender um pouquinho de marketing. Não só o Instagram, de certa forma, mas o marketing um pouquinho daquilo que a gente conversou aqui, sobre mostrar o seu trabalho, o seu profissionalismo dentro da academia, que é onde tudo se inicia na vida do profissional da educação física, né. é verdade. Cara, a gente eu não sou especialista em marketing, tá. Inclusive, eu sempre hoje eu construí um pensamento sobre marketing recente, que eu penso o seguinte: quem é bom de marketing é o cara mais rico de qualquer profissão. Ele nunca vai ser o profissional mais técnico, nunca vai ser o melhor da turma, mas o cara que sabe vender, é bom de marketing, ele escala os processos, ele é o que tem mais sucesso na profissão, e ele se destaca nacionalmente. Esse é o cara bom de marketing. Então, assim, eu vim entender isso muito tarde. Eu Por mais que eu trabalhasse o meu trabalho no Instagram desde o começo e postasse, eu não tinha muito método. Eu não tinha muito método, não tinha processo. Então eu fui inchando, fui crescendo de forma, desordenada nas redes sociais, mas eu não tinha processo. Hoje eu sigo um processo e eu não viso mais esse crescimento inchado, eu viso um crescimento mais coerente, com direção. Eu acho que o profissional hoje que tem essa noção, que tem a mínima percepção disso, ele tem sucesso. E quando você como você falou da parte da apresentação profissional, da imagem, do que ele representa na academia, dando aula, seja ele personal trainer, seja ele consultor online como eu, a forma que ele se apresenta para as pessoas diz muito sobre o profissional que ele é. Então se você, que pensa em fazer educação física e você
não gosta de fazer exercício ou gosta só de assistir futebol, mas não está treinando o seu físico de forma coerente, de forma consistente, repense o curso que você vai fazer. Não é porque não tem espaço para pessoas fora de forma, não é isso. É que aquilo que você demonstra cuidar do seu físico é a forma que a pessoa vai enxergar você e vai entender: "Poxa, se esse cara ele tem cuidado com a saúde dele, ele pode ter cuidado com a dos outros". É a mesma coisa de você contratar um gestor de finanças endividado. É procurar um cara endividado para lhe orientar de finanças, não. Tem alguma coisa errada. Você vai procurar um cara que, poxa, ele é bem-sucedido, ele tem patrimônio, para ele poder lhe orientar. Na educação física não é diferente, você vai buscar um personal trainer que demonstra que vive aquilo, que vivencia o exercício, ele não precisa ser o bodybuilder campeão. Eu nunca fui o bodybuilder campeão, gostei de Nem bodybuilder precisa. muito mais lá atrás, hoje eu acompanho bem de longe, mas respeito e tal, e tenho alguns amigos que são atletas, mas você tem que vivenciar uma série de intensidade, tem que vivenciar uma série de alto volume, tem que vivenciar um esporte, para poder orientar as pessoas. Existem profissionais que prescrevem treinos que só de olhar eu digo assim: "Rapaz, esse cara nunca fez essa série não". Entendi. E o aluno percebe, a aluna percebe, a aluna faz. Tem horas que a gente fica a gente acaba chegando a nós o conhecimento de outros métodos de treino, né. Uhum. E eu não gosto de expor ninguém, nem para o cliente que me informa do que está vivendo, eu não gosto de expor nenhum profissional. Eu só faço a minha análise e digo: "Ó, isso aqui pode melhorar, posso fazer de outra forma", mas a gente vê: "Pô, esse treino aqui esse cara nunca fez na vida, esse cara nunca teve a coragem de fazer esse treino", porque tem coisas que fogem tanto da realidade que só sabe quem vivencia. Por isso que é importante estudar, né. É, Estudar não só a faculdade em si, mas, tinha um professor que dizia o seguinte: "A faculdade é só uma base. Se você quer aprender, realmente você tem que fazer cursos extracurriculares, tem que sair correndo atrás de outra formação, porque se você sair daqui só com o que você recebeu da faculdade, você vai passar vergonha lá fora". é E aí tu verdade. falando sobre essa questão, além do camarada ter que treinar ou pelo menos sentir o desejo de treinar e ter uma vida saudável, uma pessoa normal, a pessoa tem que ser simpática. Simpático Ca e tem que estar bem vestido também, tem que tá estar arrumadinho. Exato. Porque o que acontece, pô, o que eu mais vejo, eu chego numa academia nova hoje pra treinar, aí o professor que tá na sala de musculação passa por mim como se eu não existisse. Aí eu disse: "Rapaz, eu cheguei hoje no primeiro dia e o professor". Se eu tivesse a pretensão de chegar na academia hoje e dissesse assim: "Hoje eu já vou entrar, já quero um personal, já vou prestar atenção no professor que está na sala de musculação", e eu passasse por esse camarada, eu disse: "Meu Deus, eu vou ter que ir É, atrás de outro lugar". é verdade. Porque as pessoas têm que entender que um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não é sinônimo de que tá dando ousadia ou que tá dando brecha no caso das mulheres, né, e os professores também, homens, né. "Ué, precisar de ajuda, É, tô aqui". Hoje isso tem um diferencial gigante nas academias, porque abriu algumas academias aqui em Maceió que eu fui visitar, cara, pelo amor de Deus, era melhor que nem abrisse, pra falar a verdade. Às vezes a gente vê uma mega estrutura, né, uma aham. mega um maquinário de ponta. Eu entendo que na academia também, o profissional não vai ficar no seu pé ali, lhe orientando 100% como um personal, que não é o trabalho dele esse. Sim, Mas um bom dia, uma boa tarde, boa noite, eu a educação básica, né. Você vê, a gente tá caminhando para uma sociedade tão decadente de valores e princípios, e a gente conversou sobre isso mais cedo, e sobre questões até de educação mesmo. A gente vem passando por um declínio de educação, de valores, de bons costumes, de princípios, que as pessoas elas estão cada vez mais focadas em si mesmas. Às vezes eu estou muito sobrecarregado durante o intervalo de uma aula para outra, porque eu sou personal trainer presencial e consultor online. E às vezes eu estou com 3, 4 mensagens para responder online e estou com a aula saindo de uma e entrando em outra, e aí eu pego o elevador da academia que eu atendo. Aí eu paro: "Bom dia, boa tarde, boa noite", às vezes até erro, às vezes eu falo boa tarde à noite, às vezes eu falo boa tarde de manhã, às vezes acontece. Mas assim, a intenção é cumprimentar, porque falta isso.
A gente entra no nosso loop de atividades, de coisas, e as pessoas eu percebo que as gerações mais jovens estão perdendo mais esses bons costumes, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é ruim, pra tanto para a estrutura da empresa, como para o profissional, que também é uma empresa, também é uma empresa. Eu sou uma empresa, eu sou personal trainer João, e tenho CNPJ também, então eu tenho que pensar também na minha empresa, na boa relação que eu vou ter com as pessoas. Isso é muito importante que você falou. Isso também faz parte do marketing, né, do branding, da educação, comportamento, né, parte de você estar bem. Tem uma história que é bem engraçada que, quando eu era estagiário ainda, aí a minha mãe ela se diverte muito. Você é estagiário, você é todo acho que todas as áreas, né, estagiário não ganha dinheiro, né, vocês sabem disso. Estagiário e da educação física não é Ganha. diferente. É difícil. E o da educação física na minha época, por exemplo, era pior, porque tinha muita gente querendo estagiar, né, poucas vagas, e então a bolsa de estágio era baixinha. E a gente ralava muito para poder se destacar, principalmente nas academias grandes. E aí eu estava trabalhando um dia, né, na academia, aí veio uma médica que, por coincidência, ela era médica da minha mãe e tal, do meu avô, e ela me conhecia. Aí ela me cumprimentou: "Opa, doutora, tudo bem e tal", aquela coisa, né. Só que ela tinha personal e eu estava só na academia, trabalhando pra academia. Aí ela chegou na minha mãe, isso depois de um tempo, né. Ela chegou na minha mãe e fez assim: "Ó, rapaz, eu vi seu filho lá na academia". Olha o comentário dela: "Ele estava todo arrumadinho, todo bem vestidozinho, todo organizado". Aí a minha mãe: "É, mas rapaz", a minha mãe ficou feliz, né. Eu: "É, rapaz, é meu bebê, não sei o quê", ficou aquela resenha toda, né. Só que aí, porque eu dependia da minha mãe ainda, né, morava com a minha mãe e tal e tudo, e a minha mãe sempre me ajudou, né. Eu trabalhava, mas assim, não pagava todas as minhas contas ainda, né. Comprava uma coisa e outra, mas minha mãe sempre me dava uma orientada. Aí ela deu esse comentário, aí eu comecei a observar: "Rapaz, como faz diferença, né, a pessoa andar com a bermudinha organizada, né, com não precisa ser a mais cara, né, mas pelo menos organizado, né, uma harmonia entre as cores, combinando, e isso faz parte do brand". E aí quando eu me casei, a minha esposa ela é muito organizada nessa questão, né. Aí quando eu me casei, aí o sarrafo aumentou. Aí minha esposa: "Olha, essa calça não dá mais pra você usar, essa bermuda não dá mais pra você usar". Normal. Aí ela começou a jogar fora todo o meu guarda-roupa, né, eu sei que a torcida feminina faz isso mesmo, né. Aí ela começou a jogar fora todo o meu guarda-roupa, dizer: "Ah, isso aqui não serve, isso aqui não serve", eu digo: "Calma, espera aí, por que não serve? Deixa eu limpar". Aí eu limpava os tênis, tentava salvar, aí ficava aquela aí depois eu percebi que o que a minha esposa estava querendo fazer por mim, ela estava zelando o meu brand. Ela dizia pra mim, e é verdade, ela dizia assim: "Ó, João, como que você é um profissional respeitado e você tá andando com esse tênis velho?". Eu comecei a prestar atenção nisso, eu disse: "Poxa, realmente faz sentido". E aí eu comecei a tomar mais cuidado com isso, porque isso passa para a pessoa um certo desprezo com a imagem dela. Se eu não tenho zelo pela minha imagem, como é que eu vou ter zelo por você que vai ser meu cliente? Né, na verdade, Robson, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí eu comecei a prestar mais atenção nisso, comecei a observar nisso, são pequenos detalhes, né, que a gente vai tentando melhorar na profissão. Mas isso é 100% válido. João, agora vamos falar sobre a obesidade e os desafios que o pessoal tem enfrentado. Mas vamos começar logo com uma pergunta assim: o pessoal está tomando, os seus alunos estão tomando Monjaro por aí, ou então alguma substância que estão ajudando eles a emagrecer? Compartilham com vocês também essas. Claro, tem muitos que estão sendo acompanhados por médicos, é até bacana, mas tem outros que são na loucura mesmo, né? É. Então, Robson, o que é que acontece em relação ao Monjaro? Monjaro, Ozempic, a nova agora que me fugiu agora o nome, que é a melhor de todas, né. Que ela não foi aprovada ainda pela Anvisa, ela está em fase de testes, né, ainda, inclusive. Então algumas pessoas estão usando, mas, acho que é Retraglutida, né? Não lembro. Acho que é Retraglutida o nome. Depois o pessoal consulta aí os nossos internautas, né. É, Mas, eh, a nova ela tem até uma sofisticação muito maior. Mas o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro que foram os primeiros, né, o Mounjaro depois, que é uma substância melhor, elas ganharam a aceitação das pessoas. Quando a pessoa vai no médico é bom, porque a gente percebe que o médico ele tenta fazer o mínimo, né, faz anamnese, conversa com o paciente, vê se tem algum outro distúrbio, alguma patologia, mas quando a pessoa faz o uso por conta própria ou consegue algum tipo de receita,
E agora ainda bem que foi proibido na farmácia, né, porque o pessoal estava tomando de forma adoidada. É ruim demais, porque ó, vamos lá, vamos pensar. Hoje a gente vê que as pessoas estão fazendo atividade física. Para essas pessoas que estão buscando, que já têm hábitos saudáveis, para pessoas que se alimentam bem e têm dificuldade em emagrecer, esse remédio é ótimo. Eu super recomendo. E procura um médico, vá fazer seus exames, porque às vezes tem alguma variável que o remédio vai inferir, como por exemplo a fertilidade. Ele estimula a fertilidade das mulheres que têm dificuldade, né? Mulher que está fazendo uso de anticoncepcional tem que tomar cuidado para poder orientar direitinho com a ginecologista. Então, assim, para essas pessoas que fazem atividade física é muito bom. Agora, para pessoas que não estão fazendo atividade, aí essas são esse é o problema, aí é a O bronca. sedentarismo aí. Aí a bronca é a pessoa que é sedentária, que não gosta de treinar, não gosta de fazer musculação e vai para o Monjaro. Aí é onde dá problema, aí é onde começa para você que está aí nos assistindo e não sabe, o processo de sarcopenia é o processo de perda de massa muscular. Então, a pessoa que faz o uso de Monjaro, ela já tem uma aceleração no catabolismo, que é a perda de nutrientes. Ela vai perder massa muscular e vai perder massa gorda. Então, se a pessoa que está usando o Monjaro não está fazendo musculação, ela vai acelerar essa perda e vai começar a ter prejuízo na função, que acontece, por exemplo, com mulheres depois de 50 anos. Mulher passou dos 40, começa a perder de 1 a 2% de massa muscular por ano. Parece pouco, mas é muito. Quando você considera um horizonte aí de 10 anos, as mulheres chegam a perder 10 quilos de massa magra. E aí entra naquele fator que o pessoal diz assim: "Como é que eu quero viver minha velhice? Quero viver minha velhice bem ou quero viver minha velhice sem conseguir subir uma escada ou fazer alguma coisa?". É isso, Ainda bem, como você disse aí, o pessoal tá fazendo mais atividade física, tá cuidando mais da saúde. é isso. Pra perca de peso, aconselhado com o uso dos médicos, com a recomendação médica e tal, tendo toda uma assistência, eu acho que não tem problema Não tem algum. problema algum. E se tiver fazendo a musculação. Porque o problema, Robson, eu volto a dizer, é quem não faz a musculação e quem não tem um acompanhamento médico. E a pessoa que, imagina você acelerar uma perda de massa muscular de 10 anos aí, e uma pessoa em um horizonte de 2 anos, a pessoa fica definhando. Então ela tem dificuldade para sentar, tem dificuldade para levantar. Isso eu estou falando de pessoas com 50 a mais, que são justamente as pessoas que são usuárias do Monjaro. E essas pessoas, quando não fazem musculação, acelera essa sarcopenia, esse processo, e aí ela começa a ter dificuldade. Ela vai entrar no carro, opa, senti uma dificuldade para entrar no carro. Levantei do carro, opa. Então, alguns estudiosos já falam que a doença dos próximos do século agora vai ser a sarcopenia. Por quê? Com essa facilidade de medicamentos para emagrecer e com as pessoas acharem que não precisam de musculação, não precisam do treino de força, elas vão começar a ter mais problemas. Eu acho que eu assisti hoje, se eu não me engano, também uma matéria sobre isso, e o Alzheimer também vem relacionado da sarcopenia. Sarcopenia, E verdade, aí, a atividade física só traz benefício. só traz E benefício. aí, geralmente, o pessoal tá com 50 a mais, entra no Ozempic ou É, Mounjaro, alguma coisa desse tipo, aí o médico diz: "Tomou, agora tá todo quebrado". todo quebrado. Aí vai para o profissional da educação física, É. porque o médico disse: "Ou você vai agora ou você daqui a pouco não consegue andar, ou daqui a pouco você tá com alguma impossibilidade". E aí, o que é que o João faz com um aluno como esse? Rapaz, eu tenho uma conversa franca, normalmente, né. Teve uma cliente que ano passado, ela, contra a minha vontade, ela foi para o Monjaro. Aí eu disse a ela, eu disse: "Ó, você só tá treinando 2 vezes por semana. 2 vezes por semana para quem tem a sua idade, que é 50 a mais, tem os processos de envelhecimento, quer ter resultado, porque tem gente que treina por saúde, mas a maioria quer ter resultado também, e é legítimo querer resultado, querer evoluir o corpo. Então, você treinar 2 vezes por semana é o mínimo do mínimo. Você não tá obesa, você tá buscando esse medicamento por puramente estética, porque você quer perder a barriga, quer acelerar o seu emagrecimento, mas você não tá fazendo uma dieta De repente, se ela de tiver massa magra, inteira, não precisa. não tá fazendo, e justamente isso, não vai treinar. Aí o que acontece? A pessoa fez o uso. Aí terminou o medicamento, aí eu cheguei pra ela e disse assim, eu lembrei, tá lembrado da nossa conversa? Olha como tá o seu sua coxa, o seu quadríceps agora. Olha como tá fina a sua coxa. Aí ela: "Não, mas eu queria emagrecer". Eu disse: "Mas você não emagreceu, você perdeu massa muscular, e esse processo é nocivo".
Só que as pessoas só percebem, infelizmente, a grande maioria das pessoas, a média das pessoas, elas só percebe o mal das coisas quando tá acontecendo. E elas não percebem a prevenção. Entendi. Elas não olham para o horizonte e dizem assim: "Ó, isso pode acontecer comigo, eu vou evitar". Elas deixam acontecer para depois correr atrás das consequências. E é isso que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Aí a pessoa agora que ia ter aquela condição física com 60, 65 anos, ela começa a ter essa condição física com 50, 55, porque começou a usar medicamento e não está fazendo o básico. Aí, depois ela disse pra mim: "João, eu não devia ter tomado agora, né, devia ter começado depois, devia ter lhe ouvido". "Não, tudo bem, só vai no Pex Mais, né, É, mas dá tempo vai no né? Pex Mais". Aí você falou no Alzheimer, olha que coisa legal, minha avó materna, ela tem Alzheimer, ela tem 80 anos. Aí a minha avó faz musculação em casa, faz exercício de força em casa. E a gente percebeu que quando ela começou a fazer exercício em casa e aumentar essa frequência de exercício, principalmente de quadríceps, né, que são exercícios para coxa, de agachamento, subir e descer no batente, exercícios básicos, sentar e levantar, subir e descer no batente da escada, exercício que vai estimular esse músculo da frente da coxa, que é o quadríceps. Então a gente percebeu que ela melhorou a cognição, começou a demonstrar um certo controle da deteriorização que o Alzheimer traz, né. Então, assim, eu super indico, eu acho que todo mundo que tem uma pessoa com Alzheimer ou com risco de Alzheimer deveria repensar na musculação. E é o que eu trago pra minha mãe. Digo: "Ó mãe, tu não quer isso não, né? Já treinou?". Dou pressão na minha mãe sempre, porque a minha mãe infelizmente ela não ama treinar, ela vai por recomendação médica mesmo. É, esse é o problema. Esse é o problema. A minha mãe também é do mesmo jeito, a gente fica insistindo, É. Sua mãe tem mas quantos anos? minha mãe tem 51. Jó, É, jó. pra caramba. Pronto, a minha mãe ela tem 53, perdoe mãe, eu não tô lembrado. 53 mais ou menos. E aí o que eu percebi, Robson, eu acho que você também deve perceber, essa geração delas, de 50 a mais hoje, que tem 50 a mais entre 50 e 55 anos, é uma geração que tem muita dificuldade em treinar, não é verdade? Exatamente. É uma geração que ela não se acostumou com o treino. Diferentemente, por exemplo, da geração Z, né, agora. A geração Z tem vários defeitos, mas uma coisa que eles estão mudando a chave é para o treino. A gente tem visto muito o grupo de garotos na academia, né, um monte de garoto na academia fazendo puxada, 10 garotos, uma manada de garoto fazendo puxada, tudo revezando, mas eles estão na academia, né, então é Era bom. treino do Ramondini, É, peso. assistindo o Siban, o Ramondino e se motivando de alguma forma e estão fazendo atividade física, né. Que isso é bom demais, E bicho, se isso aí entenderem isso não desestimule não, é, estimule. estimule. Incentiva, porque aí dentro num dos temas que a gente vai conversar agora sobre atividade física como ferramenta de transformação. É verdade. Eu tinha um cliente que ele começou a treinar comigo acho que com 17 anos, 17 anos, ele era bastante inibido, ele estava com um status de, eh ele não chegava a ser patológico, mas ele tinha uma indicação de que ele tinha aquela, me fugiu agora o termo da palavra, quando a pessoa é muito magra. Ele era muito magro, muito franzino, e ele tinha quase que um diagnóstico patológico por estar assim. E isso mexia com as emoções dele, deixava ele um pouco mais inibido. Eu percebi isso. E aí eu comecei a trabalhar com ele, a gente trabalhou por um ano junto na academia, e eu comecei a trabalhar com ele para ele ganhar massa muscular e ele se soltar um pouco mais, ele melhorar a parte introspectiva dele, porque para pessoas introspectivas é muito difícil. E você some isso a uma não aceitação com a imagem. Então a pessoa ela fica travada, retraída, e ninguém sabe como é que tá a cabeça de ninguém, né. Ele não tinha nenhum problema psicológico, mas ele era retraído. E aí eu comecei a trabalhar com ele justamente isso: "Cara, vamos treinar. E aí, como é que você tá? Como foi o final de semana? Treinou o final de semana?". E aí eu começava a desenvolver com ele assuntos e conversar com ele assuntos que ele gostava. Ele sempre gostou muito de estudar. E aí ele faz medicina. Disse: "Pô, cara, tu vai ser um grande médico". E realmente eu acredito no potencial dele. Eu disse: "Rapaz, você vai ser um grande médico". Eu conversava sobre assuntos da medicina e trazia ele para a realidade do treino. Hoje o garoto tá diferente. Hoje o garoto ele tem acho que uns 20 anos agora, 20 e pouquinho.
E ele tá mais comunicativo, a parte física dele, ele ganhou mais de 10 quilos de massa muscular, então ele tá melhor fisicamente, tá mais confiante. Uma vez eu encontrei ele numa festa de casamento, cara, o cara tava outra pessoa, eu disse: "Meu irmão, tu é diferente demais daquele". Eu tirei uma foto dele uma vez, ele no primeiro treino que a gente fez, que ele teve uma hipoglicemia. Ficou Aí eu passando. dei foi, bichinho, dei uma banana pra ele, sei lá, "Toma essa banana aqui pra você recuperar". E aí, hipoglicemia é quando a glicose baixa na corrente sanguínea, né, quem não tem ritmo de treino, quem não tá devidamente alimentado, às vezes a glicose vai dar uma baixada. E aí, nesse rapaz aconteceu isso. E eu disse pra ele, disse: "Pô, cara, toma essa banana aqui, se restabelece, é normal, incentivei, é assim mesmo, já aconteceu comigo". Não dessa forma, mas já tinha acontecido, né. "Pessoal, é normal, continue, faz parte". E esse estímulozinho que a gente faz no dia a dia faz com que a pessoa ela crie o hábito. E aquele cara nunca mais teve isso. Hoje ele treina direitinho, às vezes eu encontro com ele, ele não é mais meu aluno, ele treina sozinho, mas eu encontro com ele, eu falei: "Ei rapaz, como é que você tá? Como é que estão os estudos?". E ele treina direitinho, é outra pessoa. Tá com outra forma física, tá com mais autoestima, e eu fico feliz porque, poxa, de alguma forma eu melhorei ele de alguma forma, né, eu ajudei. E a mãe dele me deu esse feedback, encontrei com ela na academia certa vez e ela disse: "Rapaz, obrigado, ó, meu filho tá outra pessoa". Eu: "Graças a Deus". Meu Deus. É, Você falou aí essa questão, eu penso o seguinte, quando a pessoa nunca treinou, é ideal que ela comece a treinar com um profissional da educação física auxiliando ali, porque ela vai evitar de se machucar, de se lesionar, de gerar algum problema físico para ele. Fala um pouquinho sobre essa questão, porque assim, dependendo da idade, chega uma pessoa muito jovem na academia, ela vai treinar igual o que ela vê na internet. E isso às vezes é um problema, um problemaço, né? Porque vê um atleta profissional treinando, ele quer fazer o treino do atleta profissional treinando, ele não quer começar pela base não, ele já quer começar pelo avançado. é verdade. Então, eh, eu tinha um professor na faculdade que ele dizia o seguinte, ele dizia: "Ó, se você pode matar esse monstro com um tiro, não dê 10. Dê um tiro só e mata esse monstro, porque você vai precisar desse cartucho lá na frente". E aquilo eu guardei, eu sempre gostei de jogos de tiro, eu disse: "Pô, não, isso aí é verdade. Tenho que economizar munição, porque daqui a pouco vem outro monstro pra eu matar lá na frente". E aí eu guardei aquilo pra mim na minha fase de treinador, disse: "Pô, eu não preciso guardar, não preciso gastar cartucho com situações que eu resolvo com apenas uma bala, não preciso". E é isso que o cara faz quando ele vai pra academia, que a gente até brinca, né, o Zenzo, né, os esses nomes novos aí dessa geração, né, que são os garotos que assistem os vídeos da internet e querem fazer igual os bodybuilders, né. E aí a gente vê que eles estão gastando cartucho, porque se você está variando tanto o estímulo do treinamento, você não está nem dando a janela de adaptação para o desenvolvimento. Uma das coisas que eu faço, por exemplo, com meus alunos e atletas, que eu faço com que o meu aluno ele percorra um ciclo de pelo menos 90 dias para eu mudar o treino. Na minha Tá. periodização, para que ele evolua o movimento. Eu até mudo o estímulo, uso um estímulo mais denso de choque, uso um estímulo de resistência, uso um estímulo de força, mas fazendo o mesmo exercício, para que o meu aluno evolua. E às vezes, eu até passo por mais tempo, quando eu faço a reavaliação e eu percebo que o aluno evoluiu, para que eu vou mudar algo que está funcionando? E só o fato do aluno aumentar a carga, aumentar a repetição, melhorar a resistência, o tempo sob tensão, por exemplo, tá agachando com 30 e 30 de cada lado. Ele agachava em 30 segundos, estou dando um exemplo, ele agachava em 30 segundos, fazia 10 repetições, com 30 de cada lado, 60 quilos. E aí ele começou a fazer aquele mesmo agachamento, ele não conseguiu aumentar o peso, mas ele começou a aumentar o tempo sob tensão. E no lugar de uma série de 30 segundos, ele aumentou para 60 segundos, faz uma série mais controlada, mais cadenciada, então ele tá melhorando a qualidade da série dele, ele tá fazendo uma série mais densa, com mais estímulo. Então eu não preciso mudar esse exercício, porque o cara tá evoluindo, a menina tá evoluindo, então esse feedback faz com que eu consiga fazer com que o meu aluno ele consiga evoluir por mais tempo. Quando eu era mais jovem aí, na época dos 16 anos, eu já me comportei igual um Enzo também, na academia, eu tô na educação física não é à toa, porque eu saía estudando tudo de treino, quando eu era pivete, acho que você fez a mesma coisa, né? Eu Igualzinho. entrava na internet e aí na época tinha aqueles fórum, né, de hipertrofia, né,
fórum de academia, aí era hipertrofia.org, Era tudo na revista ainda. bodybuilding.com, saía pesquisando tudo. E aí eu via os treinos dos monstros, dos caras gigantes, né? Aí eu, pô, quero fazer esse treino. Aí eu vi o treino do. Eu lembro quando eu conheci o treino do Schwarzenegger, né? Caramba, eu já treinava há um certo tempo ali, uns 3 anos já de treino. Aí eu, caramba, o Arnold treina super sério, antagônico, peito com costa. Eu quero treinar igual o Arnold. Aí eu fiz um treino igual ao do Arnold. Caramba, eu vou imitar esses exercícios. E eu vivenciei aquilo. Só que depois eu percebi, já na profissão, já formado, depois de anos, eu pensei, poxa, eu não precisava ter variado tanto. E fora que ele tomava muitos ergogênicos, né. Muitos agora. E sabe o que eu percebi, cara? Hoje em dia, eu acho que a gente tá em dezembro. Acho que eu mudei meu treino 2 vezes. É bom tu falar sobre isso, sabe, Mudei meu treino 2 vezes, cara. porque tem gente que pensa que para ter resultado tem que mudar o treino a cada 30 dias. E eu acho interessante isso que você falou, de chegar para o aluno, chegar para o seu cliente e dizer: "Cara, vamos ter uma conversa franca aqui. É, Se tu quiser um treino a cada 30 dias, tu não vai ter o resultado que tu ia ter fazendo, por exemplo, esse de 90 dias", que é para pegar toda a exatamente, resistência e tudo, né. exatamente. Porque o que acontece, eu na consultoria, por exemplo, a consultoria a gente vende o suporte do treino, não é a ficha do treino. A ficha do treino é uma coisa muito básica. Os caras que você pega uma ficha do treino, ele chega lá no chat ChatGPT, ainda vou dar o prompt de graça aí. Vai chegar no chat ChatGPT assim, ó: "Você é um educador físico". Estão querendo até tirar isso do chat, então aproveitem aí vocês filões que não vão gastar dinheiro, ou não querem investir. Eles estão querendo tirar isso do chat ChatGPT e até com certa razão, porque as pessoas estão exagerando. "Você é um personal trainer, faça um treino para mim, eu vou tantas vezes por semana, eu vou fazer isso é uma ficha de treino, isso não é um trabalho, isso é uma ficha de treino e muitas vezes ele vai errar, vai botar exercício que não serve. Qual que é o diferencial do treinador? O treinador ele vai olhar para você e vai dizer: "Poxa, através dessa avaliação, você é capaz de fazer esse agachamento dessa forma. Devido ao fato do seu fêmur ser maior do que sua tíbia, de uma forma desproporcional, você não agacha tão bem como você faz no levantamento terra, então eu vou priorizar no seu treino trabalho dominância de quadril". Então isso é uma análise biomecânica que o personal trainer que sabe fazer, vai fazer no seu treino. Então, a dominância de glúteo para você vai ser melhor do que a dominância de joelho. Então, vou priorizar exercícios. Mas aí, espera aí, vamos analisar. Ela quer melhorar o glúteo? Ela precisa melhorar o glúteo? Então, isso são questões que só o profissional vai fazer. Ele vai analisar o desempenho do atleta, vai analisar as questões de postura, vai analisar a questão de demanda fisiológica, e aí vai prescrever o treino. Então, esse é o diferencial de um profissional para uma máquina. Aí eu sempre falo para as pessoas, eu digo: "Ó, se você quiser uma ficha de treino, vai no ChatGPT, aqui não é isso, aqui é suporte, aqui você vai mandar o seu vídeo, eu vou lhe corrigir, aqui você vai ser avaliado, eu vou avaliar o seu físico, eu não abro mão mais de avaliação". Tem uma moça aí que fechei com ela essa semana, tem 3 dias que ela não me mandou avaliação. Aí eu sempre cobrando, conversando, né, "Ó, cadê a avaliação? Ó a avaliação, manda a avaliação", porque a avaliação online é da disciplina do cara fazer e me enviar, né. Aí ela disse: "E aí o treino, vai ser quando?" Eu digo: 3 dias após a avaliação. Eu não abro mão mais de fazer avaliação, porque a avaliação é um parâmetro que a gente faz, a avaliação que eu falo é a avaliação postural e funcional, pra gente escolher os exercícios, que é o diferencial do meu trabalho. Porque se eu não fizer avaliação, cara, eu boto lá no qualquer treino lá e saio copiando, colando milhares de treinos que eu já fiz e vou vendendo ficha de treino. Mas o trabalho é suporte, é educação continuada, é resposta, é feedback, é você ter um treinador. Isso a inteligência artificial ainda não faz. É o que a gente pode fazer. E aí você falando aí, a inteligência artificial ele não vai saber se você tem uma escoliose, se você tem um músculo encurtado, se você tem um problema de biomecânica, e você também não vai saber falar sobre isso. E exatamente. E sabe o que acontece muitas vezes? Por exemplo, Robs, eu percebo que o aluno ele não sabe o que ele tem, né? Ele não tem, não faz a mínima ideia. Você falou agora nisso, eu me lembrei de algumas situações. Por exemplo, às vezes o aluno chega para mim e fala assim: "João, eu acho que eu tenho uma escoliose, viu? Eu tenho uma escoliose". Aí eu faço: "É mesmo? Por que você tem uma escoliose?". "Não, porque eu tenho isso aqui, eu tenho as costas assim, as costas assim". Eu digo: "Ah, pô, isso é uma hipercifose e tal". Aí vou orientando, né: "Não, isso é uma hipercifose, isso aqui é uma hiperlordose", tá, eu vou avaliando. Aí tem gente que diz assim: "João, eu sou tão troncho". Aí
eu acho que você não vai dar jeito em mim não. Eu digo: "Ah, vamos ver". Aí a gente faz a avaliação e vê que, às vezes, as crenças do aluno fazem com que ele enxergue o físico dele de determinadas formas. E aí, através da nossa avaliação, a gente consegue ver: "Não, mas isso não é assim, isso é assado". Isso é o critério. Que aí, por exemplo, quando você vai na inteligência artificial e diz assim: "Eu tenho escoliose, eu tenho isso, eu tenho aquilo", ela vai de forma fria e crua e vai entregar o protocolo. Ela não vai responder a um critério subjetivo, que é uma avaliação, né. Uhum. A avaliação, para quem não sabe, é um critério subjetivo. A gente faz a avaliação e a gente lê a avaliação e compreende aquela avaliação da forma que a gente é capaz de compreender. Então ela não é um critério exato, é um critério subjetivo, porque depende de quem avalia e de como é feita a foto, o vídeo, por exemplo, e aí a gente seleciona o exercício. E muitas vezes, aí é que está o pulo do gato, pulo do gato. Muitas vezes a gente faz o exercício, prescreve o treino com a melhor das intenções, o melhor protocolo do Brasil, e o aluno não consegue executar. E aí agora? Como é que você vai? ChatGPT, Senti eu não consegui, senti uma dor eu não entendi, né. no ombro, no cotovelo, e agora? Verdão. Machucou. E agora? Aí vai dar que jeito? Não, aí eu digo: "Ó", aí entra no meu trabalho, eu digo: "Ó, filma por favor, me envia, filma e me envia, tira a foto do maquinário", às vezes até o maquinário, Robson. A gente eu acho que a gente vai falar disso em algum momento aqui, mas até o maquinário faz diferença. Eu tenho visto, por exemplo, que depois da pandemia aconteceu que os maquinários subiram muito preço, o aço, o ferro em si subiu muito preço, então chegaram novas máquinas hoje, que não existiam antes de 2020, né, e essas máquinas elas estão tentando competir no mercado. E tem máquinas que são um pouco desconfortáveis, que tem menos aço, menos ferro. Então isso faz com que, às vezes, algum conforto que o praticante tinha, ele não exista mais. Chegaram agora lá na academia que eu atendo, chegaram uns mini cross, que é aquela estação de cross que faz tudo, né, faz tríceps, bíceps, né, glúteo. Chegaram os mini cross novos lá, lindos, pretinhos, da Matrix, é coisa linda. Todo mundo tá detestando, principalmente as meninas, porque não dá pra fazer glúteo, porque não tem apoio de segurar pra fazer glúteo. Entendi. Então no catálogo, eu acho que quando foi feita a compra lá, eles não observaram o detalhe, né. E aí quando por não terem percebido isso, eles compraram e trouxeram, eles são mais compactos, né, então eles colocaram, a gente tinha lá 3, agora tem 4. Eles ampliaram a quantidade de cross, mas na prática não está sendo tão bom para os praticantes. E aí a gente entende que, poxa, aí que o profissional de educação física é mais requisitado, né. Aí que ele vai ter que buscar uma adaptação, uma alternativa, um exercício diferente, um exercício novo, para poder melhorar isso. E aí a gente tem uma valorização do nosso trabalho, Verdade. não É é? nessa parte que a gente entra É, com força, verdade, digamos assim, né. verdade. João, a gente vai entrar no último tema, porque é muita coisa para nós conversarmos. Então vamos marcar outra parte Vamos 2, né. buscar a parte 2, com certeza. Vamos falar sobre anabolizante, de uma forma geral. Vamos lá. Todo mundo que vem assistir um podcast de professores de educação física quer saber logo dos herbando dele, Pois é, verdade. do Danone, né, das paradinhas. Então, assim, você falou, teve uma hora que você falou sobre a queimar a largada. Tem muitos Sim, jovens que estão queimando, de fato, a sim, largada verdade, usando ergogênicos, recursos ergogênicos, verdade. sem nenhuma orientação. Hoje, como tem fácil acesso, você vai na internet e tem um contato de outro, as pessoas conseguem ter o contato mais fácil. Tomam doses cavalares, sem nem saber se aquele produto é um produto original. Então tem toda uma consequência por trás do uso em si. E infelizmente a gente vê jovens de 16, 17 anos já começando, tô colocando 16, 17 já com uma faixa etária já mais avançada, mas que tem pessoas que antes disso já estão começando o início do uso dos ergogênicos. E aí o que é que você acha sobre isso? Então, vamos destrinchar aqui, tem 2 tipos de pessoas. Tem a população que realmente precisa, normalmente a população que é o homem com vou criar aqui uma população, uma persona. O homem com 40 a mais, estressado, não dorme bem, trabalha muito, não se alimenta bem, esse cara, ele vai ter uma baixa de testosterona. Então esse cara, ele tem uma indicação de procurar um médico para avaliar e confirmando a suspeita, né, ele vai ter que fazer uma reposição de testosterona.
Isso é normal. E essa reposição vai melhorar a vida dele, melhorar a atividade sexual dele, vai melhorar o ganho de massa magra, o emagrecimento. Então, para ele vai ser céu na terra. Só que se esse cara faz esse mesmo protocolo sem um acompanhamento médico, ele começa a se expor a determinados riscos. Por exemplo, a fertilidade, o uso crônico de testosterona, ele diminui a produção de espermatozoide. A gente sabe que isso afeta na fertilidade. Então, assim, uma das coisas que deve ser feita quando o cara está sendo acompanhado por um médico, que é o ideal, é o médico usar alguma coisa para reverter essa perda de fertilidade que existe hoje no mercado. Existem protocolos que revertem, que estimulam a produção de espermatozoide para que o cara não perca a fertilidade. Isso é um detalhe. E aí a garotada, que é a outra persona, que é a garotada que tem 500, 600, 700, 800 de texto, dorme às 8 horas por dia, não tá nem trabalhando, tá só estudando, tá comendo 8 vezes por dia, tá jogando bola, não paga uma conta, ganha mesada, né, tá na glória, Tá na glória. aí quer malhar um ano, quer usar o esteroide anabolizante. Essa garotada tem problema, porque aí a gente tem o eixo hormonal, que é o eixo que regula todos os nossos hormônios, e esse eixo ele é desregulado. Quando você mexe no eixo, é como se você entrasse numa loteria. Então, claro que isso aí a gente está falando de um uso de esteroide anabolizante sem acompanhamento, sem protocolo, sem médico, sem nada para orientar. Então, quando eles mexem no eixo hormonal, aí eles se expõem a acne, infertilidade, disfunção, várias coisas que vão acontecendo, calvície precoce, coisas que poderiam não acontecer com ele, que não precisam acontecer com ele. Então são 2 populações diferentes. População que precisa, que tem indicação, procura um médico. População que não precisa, não faz uso, velho, não precisa. Agora sim, tem outra também que é importante, mencionar, que é os laboratórios chamados underground, que são aqueles laboratórios clandestinos, né. No meu tempo de faculdade, por exemplo, foi o boom desses laboratórios, eu acho. E tem uns mais ou menos uns 10 anos aí, 12 anos de faculdade. Eu acho que não sei como tá hoje, porque eu não tô por dentro, mas naquela época eu lembro que todo mundo estava usando, esteroide anabolizante na academia e eram esses laboratórios que a galera estava comprando mais, porque eram mais baratos, mais acessíveis, né. E aí a galera estava usando, e aí uma vez eu conversei com um cara, ele disse assim: "Bicho, eu vou tomar, porque eu conheço esse cara há muito tempo que vende, e eu vou tomar, velho, porque eu sempre comprei dele". Eu digo: "Sim, mas tu vai tomar um negócio falsificado?" Aí ele disse: "Vou". Besteira, João. Eu: "Caramba, que bicho corajoso, velho", porque, velho, meu irmão, imagina, cara, se você sabe que o negócio pode mexer com tudo isso que eu falei, e muito mais, sendo original, regulamentado pela Anvisa, fiscalizado, tu vai usar um negócio que tu não sabe, não faz a menor ideia de onde foi produzido, às vezes é produzido no fundo de quintal, às vezes é produzido num laboratório de uma faculdade, onde um cara que faz pesquisa lá, ele tá ganhando dinheiro extra por fora, então ele tá produzindo, ele não tá sendo fiscalizado, ele tá usando solventes, coisas que não deveriam ser usadas, né, aquele óleo de amendoim É, colocar misturado na droga. colocar até o etanol aí como um exemplo. Pois é, Etanol, né? pois é, rapaz, o metanol, pô, o metanol foi usado agora, né, naquela questão das bebidas, né, porque assim, o que protege a gente de ter um problema sério é a regulamentação, é o que é fiscalizado. Então, o jovem hoje compra um laboratório desse underground, ele tem que confiar. E assim, quando a gente fala de saúde, a confiança não é o bastante. Não pode confiar a sua integridade física a ninguém. Eu digo isso pra minha mulher sempre, eu digo, quando a minha mulher vai atravessar a rua, hoje mais não, que ela, depois que a pessoa casa, eu passei por um treinamento com ela, ela passou por um treinamento comigo. Eu mudei muita coisa, ela mudou muita coisa, né. Faz parte. Antigamente ela não se preocupava muito assim, ia atravessar a rua, confiava, eu digo: "Não confie que o cara vai parar, espera ele parar". Às vezes vem um cara desatento, vem uma pessoa, isso é um exemplo, você não pode confiar a sua integridade física a ninguém, você tem que garantir a sua integridade física. E infelizmente quando a gente vai para esses usos de esteroide anabolizante underground, por exemplo, esses que não tem regulamentação, é muito pior. Você tá indo pra loteria que você não tem nem aonde recorrer. É outra situação que já entra na parte do atleta. Os Sim, atletas eles fazem uso,
mas eles têm uma vida de atleta, eles têm um objetivo, é a profissão deles, digamos assim, né, não é É uma o que coisa ele que eles escolheu pra ele, né. isso, é uma escolha. Então, a gente sabe que todos os atletas de fisiculturismo tem aí algumas categorias que não dizem que não tomam nada, se Uhum. suspeita, que não tem como provar 100%, mas aí entra nessa questão, né, tem atletas que realmente usam para alta performance, completamente diferente dos objetivos de uma pessoa comum, mas que ainda assim, a pessoa que toma, ela tem que ter o cuidado de ter um plano de saúde, de ter o acompanhamento médico, não é só: "Eu vou me tornar atleta amanhã e já vou começar a tomar", sem ter nem, no mínimo, o plano de saúde, porque aí tem uma Verdade, série de consequências, né. Eu queria que você falasse verdade. sobre as consequências do uso desenfreado, dos esteroides anabolizantes sem ter nenhum tipo de acompanhamento. É verdade, eu estava lembrando agora de uma situação de um garoto que eu encontrei um amigo e já tem 30 anos também, casado, enfim. Aí ele estava dizendo que encontrou esse garoto que a gente conhece. O garoto deve ter uns 20 anos. O garoto chegou nele assim e fez: "Fala cara, tu tá tomando o quê?" Ele disse: "Rapaz, tô só treinando, treinando, comendo como tantas gramas de cuscuz, tantas gramas de batata, de ovo, de frango", ele começou a descrever a dieta dele. "Eu tô treinando, mas não tô assim", aí o cara disse: "Tu tá treinando há quanto tempo?" "Ah, sei lá, 1 ano". Então bicho, a galera ela tá imediatista e quer ter o resultado e quer aquilo de forma desenfreada. O atleta para poder performar, e todo atleta que busca a performance, em via de regra, ele não está buscando a saúde, ele está buscando a performance. O objetivo de um atleta profissional, de um atleta que se considera profissional, ainda não é, mas se considera e vive querendo ser profissional, ele não está buscando a saúde dele. Aquilo ali que ele vai buscar é a performance pela performance, custe o que custar. E isso vai trazer uma consequência. Ninguém sabe como é que vai estar o bicho hormonal dele daqui a um tempo, como é que vai estar o coração dele, porque a testosterona regula o coração. Ninguém sabe como é que vai estar as consequências dele a longo prazo. A gente sabe que o homem ele tem uma tolerância maior à testosterona do que a mulher, que é o principal hormônio regulador do homem, né. Então a gente sabe que o homem ele tem se ele souber ter um acompanhamento médico, uma orientação, ele não vai ter tantos colaterais como teria a mulher. Só que o que acontece com o atleta? Por exemplo, o atleta ele começa com a texto. Daqui a pouco a texto nem é considerado mais droga para o atleta. A texto é como se fosse a creatina do atleta. O suco. É o base do base. Aí quando você vai olhar os caras, passa 2, 3 anos, os caras estão tomando 3, 4 drogas, velho. Aí os caras estão usando 3, 4 drogas por um longo tempo, às vezes sem ter plano de saúde, às vezes sem ter a condição de ter, porque eles priorizam realmente a performance pela performance. Sem conseguir um patrocínio. Sem conseguir patrocínio, sem ter o check-up. Tem um amigo meu, sem querer expor logicamente, ele estava com insuficiência cardíaca, pô, com 26 anos. É a questão genética, obviamente, beleza. Mas quando a gente vai observar uma doença como essa que normalmente aparece em fumantes, em pessoas que têm doença de Chagas, pessoas que têm, uma idade avançada, diabéticos. Qual a população que isso acontece? Aconteceu com um cara ativo de 26 anos. Aí qual é o histórico do cara? Bodybuilding, excesso de drogas. "Ah, não usei em excesso", meu irmão, ninguém sabe quanto é o tolerável pelo seu corpo. Às vezes, para um cara, é tranquilo aquele protocolo, mas para você pode ser demais. E quem é que vai controlar isso? Quem é que vai saber como é que tá? A gente volta àquela história do cartucho de novo, né? Eu tô dando 10 balas para matar uma fera que eu mataria com uma bala só. Eu não preciso disso. A gente tem que pensar na longevidade, em permanecer no jogo por mais tempo. E me parece que hoje o uso de esteroides anabolizantes, o uso de esse excesso de substâncias faz com que a gente perca um pouco essa qualidade de vida e perca um pouco essa longevidade na nossa vida, no nosso esporte, na nossa função do homem, a função sexual, tudo isso é prejudicado, então a gente vê que é antinatural, um processo antinatural. João, nós estamos encerrando hoje com esse episódio que foi especial. Cara, parabéns pelo seu trabalho. Cara, passou rápido, velho, foi bom demais. Passou e a gente vai marcar outro com certeza, porque é muito assunto. Se fez Fez coração, cara, só falar a verdade, ficou legal. mas antes de encerrar,
Vou fazer uma pergunta, eu quero que você olhando para aquela câmera ali, você responda. Se João voltasse lá atrás, o que é que João diria para ele mesmo? Lá atrás quanto? Lá no início da sua formação, assim que você terminou a sua formação, que você entrou no mercado de trabalho. Cara, se eu pudesse voltar lá atrás, eu diria: "Tente ser menos metódico e menos perfeccionista, e faça mais, produza mais". Eu acho que o excesso de zelo e perfeccionismo me travou um pouco no início. Isso fez com que eu perdesse algumas casas, vamos dizer assim. Mas eu acredito que cada pessoa tem a sua história e todos os processos que a gente vive estão nas mãos de Deus. Então, esse seria o meu recado em relação ao perfeccionismo. Mas eu sei que Deus trabalhou em mim ali e me trouxe até aqui. De certa forma, eu aprendi alguma coisa, eu vivenciei por mais tempo certas situações que eu não precisava ter vivenciado. Mas eu sei que o perfeccionismo travou muito o meu crescimento lá no início. E hoje eu tento ser menos perfeccionista e tento executar mais. Eu percebo que quando a gente executa rápido e age rápido, a gente não perde as oportunidades. E pode ir corrigindo aos poucos. Pode ir corrigindo no processo. Cara, foi um prazer. Obrigado Cara, mesmo. obrigado, meu irmão. Vamos marcar o próximo. Com certeza. E pra galera que nos assistiu, deixa seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal. Eu vou deixar o arroba do João aqui. E muito obrigado. Obrigado. Passou, não foi? Ô, véi, passou rápido demais.